Muito bom dia, estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Hoje, terça-feira, estamos aqui para mais uma vez compartilhar essa palavra preciosa, a palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero aproveitar e pedir para que você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. Tem muita gente que assiste, mas não está inscrito. Então observa aí se você já está inscrito aqui no nosso canal, e se não está, se inscreve e ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, é poder abençoar a sua vida e a vida de tantas outras pessoas com essa mensagem que traz paz, essa mensagem que direciona, essa mensagem que conforta, mas que também confronta, para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, tá bom? Bom, então vamos para a nossa reflexão de hoje, né? Hoje nós vamos refletir no texto de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69, que é o momento em que Pedro nega Jesus. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69, nos diz assim: Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nós já vimos a partir do versículo 31 desse mesmo capítulo 26, quando Jesus avisou que ele seria preso e os seus discípulos seriam dispersos, e Pedro então diz assim: olha, ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, o Senhor nunca o será para mim. E Jesus disse: olha, em verdade lhe digo, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro ainda disse: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, Jesus, ele já tinha ciência de tudo que lhe aconteceria, e por isso ele avisou aos discípulos, né, o procedimento, aquilo que iria acontecer com ele, que ele seria preso, seria crucificado, mas inclusive que ele iria ressuscitar ao 3º dia. E quando Jesus avisou para os discípulos, né, que ele seria preso e naturalmente seus discípulos iriam se dispersar, Pedro tomou a palavra e disse assim: olha, de maneira alguma eu farei isso. Jesus disse: olha, hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro diz: olha, se for necessário, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Pedro não sabia que, na verdade, ele haveria realmente de negá-lo. Jesus o avisou, Jesus o alertou, e foi exatamente o que aconteceu. Depois que Jesus foi preso, foi levado ao sinédrio, Pedro ficou ali do lado de fora, ao lado de uma fogueira,
se aquecendo ali naquela fogueira, e então algumas pessoas, né, passaram, olharam, viram Pedro e acharam ele parecido, identificaram a forma de falar com a forma daqueles que andavam com Jesus. E então o texto nos mostra que 3 pessoas foram, por 3 vezes, Pedro foi anunciado, foi questionado acerca de ter estado com Jesus. E por 3 vezes Pedro negou que havia estado com Jesus. Exatamente como Jesus havia dito. Antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro o negaria. E é interessante porque ele nega a primeira vez, nega a segunda vez, nega a terceira vez. E no mesmo instante que ele nega a terceira vez, o galo cantou. E aí o versículo 75 diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Há uma informação, porque, veja, Marcos, Lucas e João também registram esse momento em que Pedro nega Jesus, mas Lucas ele traz uma informação interessante, não é? Ele traz uma informação interessante. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 60, diz assim: mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, ou seja, enquanto ele estava negando ali a terceira vez, o galo cantou. E aí a informação está exatamente no versículo 61. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Pedro estava ao alcance dos olhos de Jesus. E quando Pedro nega pela terceira vez, Jesus olha para Pedro de longe. Ele olha para Pedro. Talvez como se estivesse dizendo: olha, lembra do que eu te falei? As coisas não eram como você pensava. E aí o texto diz que Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que a gente aprende, não é, com esse texto? Muitas vezes nós achamos que somos capazes de enfrentar algumas situações. Às vezes, quando alguém está vivendo um problema, ou quando alguém está passando por uma situação difícil, nós temos a tendência de dizer: olha, vá por esse caminho, haja dessa forma, se eu estivesse no seu lugar, eu agiria assim e tal. Mas a verdade é que nós só sabemos como vamos agir ou reagir naquela situação se passarmos por ela. Pedro achava que seria capaz de assumir que era um discípulo de Jesus, inclusive ele disse que estava disposto a morrer se fosse necessário. Mas Pedro sequer conseguiu admitir que era um dos discípulos de Jesus. Ele negou que era um dos discípulos de Jesus, ele negou que andou com Jesus, ele negou que estava com Jesus. Outra lição que nós podemos aprender é que muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já nos falou. Observe que nos textos que nós lemos, diz assim: olha, então Pedro se lembrou da palavra de Jesus. Às vezes nós vamos vivendo mesmo meio que no automático, vivendo a vida e agindo, né, de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com aquilo que a gente quer, e a gente acaba esquecendo às vezes do que a palavra nos diz, do que a palavra nos ensina. E a palavra às vezes acaba ficando de lado. A gente acaba esquecendo aquilo que a palavra diz e deixando de viver de acordo com o que a palavra nos ensina. E por nos esquecermos daquilo que a palavra nos ensina, nós muitas vezes cometemos falhas, assim como Pedro. Pedro não era pior do que nós. Quantas vezes nós também negamos Jesus? Quantas vezes nós também negamos que conhecemos a Deus, que somos servos de Deus? Quantas vezes que nós o fazemos através das nossas atitudes, não honrando ao Senhor, não sendo fiel ao Senhor, não cumprindo com os nossos compromissos? Tudo isso é forma de negar ao Senhor. Negar ao Senhor não é simplesmente dizer não o conheço.
É muitas vezes através das nossas ações agir como se não o conhecêssemos. Às vezes tomamos decisões sem buscar a direção de Deus. Às vezes fazemos escolhas sem entender se é aquilo que Deus quer para nós. Às vezes agimos como se a vida se resumisse àquilo que eu penso, àquilo que eu quero, àquilo que eu estou buscando, e nos esquecemos daquilo que Deus nos ensina na sua palavra e deixamos de buscar aquilo, a direção de Deus para aquilo que nós estamos planejando para a nossa vida. Há várias formas de negar a Jesus. Às vezes nós até falamos com a boca, servimos a Jesus, eu conheço a Deus, Deus é o meu Senhor. Às vezes falamos com a boca, verbalizamos que Ele é o nosso Senhor, mas as nossas ações, as nossas escolhas acabam negando aquilo que dizemos. As nossas práticas, as nossas ações, elas devem ser coerentes com as nossas palavras, devem ser coerentes com o nosso discurso. Não basta dizer que conhecemos a Deus, não basta dizer que cremos em Jesus. Nós precisamos viver de tal forma que, ao olhar para nós, as pessoas percebam, de fato, eis aí alguém que conhece e teme a Deus, alguém que ama a Jesus de todo o seu coração. Então, nós não podemos nos esquecer daquilo que nos diz a palavra do Senhor, nós não podemos nos esquecer da direção de Deus para a nossa vida. E a terceira lição que nós podemos observar é que, quando saiu dali, diante daquela situação, Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Não sabemos que tipo de choro foi aquele, se foi um choro de remorso, se foi um choro de arrependimento, se foi um choro de tristeza, se foi um choro de tomada de consciência. Não sabemos qual foi o sentido daquele choro de Pedro. O fato é que, quando o texto diz que ele chorou amargamente, a ideia de que havia uma amargura no seu coração. Quando ele se depara com aquela situação, quando ele percebe que havia de fato negado o Senhor, uma amargura toma conta do seu coração e ele chora. E chora copiosamente, chora amargamente. Não foi um choro qualquer, não foi um choro superficial. Foi um choro que refletia a angústia da sua alma. Quantas vezes, queridos, nós só tomamos consciência das nossas limitações, das nossas fraquezas e principalmente daquilo que Deus quer para nós quando a ficha cai e a gente então percebe que realmente tomou uma decisão que não agradava ao Senhor e vem as consequências sobre nós, e então a gente chora de arrependimento, chora de tristeza, chora de angústia por ter feito o que não deveria fazer, por ter falado o que não deveria falar, por ter pensado o que não deveria ter pensado. Por isso, querido, eu quero desafiar você nessa manhã a se colocar diante do Senhor, reconhecendo as suas limitações, as suas falhas, as suas fragilidades, e clamando ao Senhor por direção, por sabedoria, por resiliência, por força, por perseverança, para que você não abandone o Senhor, para que você não negue ao Senhor com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas escolhas. Nós não podemos negar o Senhor. Nós não podemos abrir mão do nosso compromisso com o Senhor. Nós precisamos honrá-lo de todo o nosso coração. Nós precisamos servi-lo com toda a nossa alma. Nós precisamos exaltá-lo com todo o nosso ser. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e nos leve a essa reflexão. Como é que anda o nosso relacionamento com Deus? Como é que tem sido as nossas atitudes? Como é que tem sido as nossas ações? Que Deus nos abençoe. Compartilhe o link desse programa. Eu acredito que nós podemos abençoar mais pessoas compartilhando essa palavra, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, e se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Até lá.